E um apresentador. Está todo mundo bem aí? Ok, obrigado. Bem, boa noite. Gostaram da sessão? É perturbador, né? Não, é essa cena final aqui. Isso causa muito. Bem, estamos aqui então com a Mafalda, com a Dani, com o Zé Pedro. Vamos começar contigo, Zé? Vamos lá. Primeiras palavras. Olá, boa noite, obrigado por terem vindo à sessão aqui no Porto. Como o Osama disse na introdução, para nós foi um privilégio muito grande estar aqui no Trindade, por ser um cinema de rua, que é o, digamos, onde este tipo de cinema deve passar. E obrigado por terem saído à noite, numa noite de tempestade como esta, para virem ver o filme. O filme, portanto, aqui no Porto estreou aqui no Trindade, esta sessão exclusiva, e tem estreado em outras salas pelo país fora. Primeiro fez um circuito de festivais lá fora e já começou alguma distribuição comercial lá fora, tem sido recebido muito bem, mais porque não há uma tradição de filmes de terror português, por isso para o público internacional é uma coisa assim fora de lugar, não é? Ok, nós conhecemos filmes portugueses, aqueles filmes muito bons que estão em Berlim, mas nunca tínhamos ouvido falar de um filme de género português, já o houve, não é? Mas a verdade é que é muito raro. Mas, portanto, isso causa um interesse que vou fazer com que também chegasse aos cinemas cá, apesar de ser um filme muito pequeno, feito sem apoio, feito por uma equipa de amigos. Portanto, foi uma sorte muito grande. Dani, quer dar uma boa noite, pessoal? Olá, boa noite, obrigada por terem vindo e acho que já disse tudo e espero que tenham gostado. Uma foto? Sim, é mais ou menos a mesma coisa. Foi a primeira vez que vi o filme assim e pronto, ainda estou a assimilar a experiência, portanto. Bem, eu primeiro queria colocar uma observação que é interessante aqui. A questão do cinema de gênero, né? Como é sabido no mundo, uma cena saudável de produção de cinema que corresponde à identidade de um país que a produz, correspondente às reflexões de sua própria cultura, ela só torna-se viável, de fato, no sentido de viável não só comercialmente falando, mas no sentido de conseguir alcançar um escopo maior de espectadores, quando ela é integrada dentro de uma cena maior, uma cena que integra também as produções variadas, as variações da questão de gênero. Então, para uma cena, por exemplo, de um cinema original, com questões de identificação de cultura e país, ela só é forte, só é saudável, quando nessa mesma característica ela também esboça uma produção de cinema de gênero. O que eu estou querendo dizer, resumidamente, quanto mais filmes de gênero, mais saudável fica a cena num todo. O problema que acontece às vezes, e infelizmente assim, no Brasil também, apesar do tamanho, as dimensões são grandes, até falando em nível também de produção, quando alguns países se situam dentro de um circuito, vamos dizer assim, sem demérito algum, mas um circuito periférico em relação à grande produção internacional, que migra entre os oceanos e acabam nas casas das pessoas, além das salas de cinema, via internet, via qualquer outra mídia, ela fica mais forte, muito por consequência da produção dos filmes de gênero. Então, o que eu queria frisar aqui é que é saudável a produção, não só focada numa produção de cinema de autor, no sentido autor, considerando autor porque eu não gosto de usar esses termos, mas o tal filme de arte, filme conceitual,
é mais ou menos a proporção assim, para um filme conceitual, um filme de arte começar a prosperar proporcionalmente, assim, em média, fora do circuito dos festivais, é quase uma proporção de 80-1. Então, a gente, é comum da gente perceber também, por exemplo, um lugar que tem uma produção de filme de gênero muito volumosa, a possibilidade desse lugar também produzir bons filmes de autor e desses filmes serem vistos pelo grande público é muito maior quando alguns lugares, principalmente países periféricos, produzem a sua cinematografia de autor e acabam não alcançando tanta visibilidade, a não ser quando conseguem furar um esquema muito forte, que tem um lobby muito pesado em festivais. A gente vê isso acontecer às vezes, né? Às vezes tem o que é positivo e negativo, quando tem a onda dos cinemas de moda, né? Teve a fase do cinema polonês, a fase do cinema iraniano, a gente tem uma boa cena também internacional com o cinema português agora, mas eu acho que é saudável para o cinema ele conseguir passar essa questão só da moda e da exposição do circuito entre os conhecedores do cinema e ir de fato para um esquema comercial de maneira mais bem sucedida. É bom para todo mundo. Era só isso que eu queria colocar, para a gente situar mais ou menos aonde a gente está, qual a importância desse trabalho dentro da cena e por que é bom ir ao cinema e levar sustos e passar esse tipo de sufoco, assim, de histórias completamente inusitadas. Assim. Isso é bom. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não preciso. Não precisas? Não. Portanto, este filme tem uma clara divisão em duas histórias. Podemos considerar que é a visão negra e a visão branca, já que utilizaste também a dicotomia na cor. Portanto, uma visão muito pessimista, onde se fala de suicídio, e depois finalmente a perspectiva da vida, de quem tenta seguir em frente. Sim, é assim, por um lado eu queria fazer um filme que começasse num género e evoluísse para outro, sendo outro um filme de terror. E é muito habitual nos filmes que abordam a temática do suicídio e abordam a temática de chegar à idade adulta, terem uma abordagem muito sonhadora, não é? Nomeadamente aquela parte da conversa deles, eles estão sempre a debater o que é que vai ser ou não ser o futuro e porque é que vale a pena continuar ou não continuar vivos. E é um lugar comum no cinema independente americano, nomeadamente os filmes do Richard Linklater e tudo isso. Portanto, eu queria que isso transitasse muito abruptamente para ser um filme de terror de referências do Dario Argento e do John Carpenter, não é? Ou seja, um filme de terror de sustos e com uma missão sendo muito exagerada e muito pesada, não é? E muitas das vezes o filme é um bocado até exagerado na forma como te apresenta ela na escuridão e a carga musical que tem. Portanto, eu queria que defraudasse um bocado o espectador, não é? Porque as pessoas vêm ver um filme chamado Floresta das Almas Perdidas, que na verdade não se passa maioritariamente na floresta, e que apresenta-se como uma história sobre duas personagens e como é continuar à frente com a vida, quando na realidade uma delas tem uma agenda bastante básica de filme de terror que impõe sobre a narrativa. Portanto, em certa medida, queria chatear os espectadores através de contrariar o que o filme prometia. Voltando aqui no tema, que é usado como mote principal, está no título do filme. O filme vai por outros caminhos, mas é fato que há de fato uma floresta dessa no Japão, onde as pessoas vão para suicidar. Eu li isso em algum lugar, isso procede. Sim, portanto, no Japão, no Super Monte Fuji, existe uma floresta chamada Aokigara, portanto, que é uma zona florestal muito densa, que no tempo do Japão feudal, onde havia muita pobreza, portanto, as pessoas que já não eram úteis para a economia familiar iam para se suicidar. E ao longo dos anos, nomeadamente há 10 anos para cá, tornou-se um sítio de moda, nomeadamente para norte-americanos e europeus que também decidem se suicidar, porque no vosso do Japão estão fazendo esse sítio por causa disto, turismo de suicídio, que é um bocado e tem um bocado uma agenda de gozar com a cultura hipster e as coisas de moda, não é? E a personagem da Carolina, a antagonista, fala sempre assim umas referências fáceis do Gina Wolf e do Adam Smith. Quisemos transitar isso para
Portanto, colocar a história nesse local. Claro que nós não falamos no jornal, obviamente, não é? E o filme tem uma história portuguesa. No entanto, a verdade é que não só em Portugal há muitos sítios que têm essa tradição ou maldição, não é, da prática do suicídio, como nomeadamente na zona fronteiriça de Portugal e Espanha, isso era muito comum. Era um sítio onde as pessoas iam para desaparecer, às vezes para fugir da ditadura, outras vezes para se suicidar. Tanto que o lago que aparece no filme é em Espanha, o lago glaciar de Sanabria, que fica perto de Bragança. O filme é todo filmado entre Portugal e Espanha, que é onde a história passa-se, mas não é referência a um sítio em específico. É muito curioso, né? Porque aqui na Príncipe Ibérica tem um ponto convergente assim, de inícios e finais, né? Portugal é o país com fronteiras no sentido de unidade nacional mais antigo do mundo, né? Existem culturas mais antigas, mas de fato a gente está no país mais velho do mundo no sentido de uma língua, uma unidade nacional. Ao mesmo tempo, começou mais ou menos o processo de nacionalização em Portugal, mas no período romano, Finismundi é aqui pertinho, ao norte, né? Na Espanha, que é o fim do mundo romano. Então, tem é interessante fazer essa relação, né? Onde as coisas começam e onde as coisas acabam ao mesmo tempo. O filme brinca um pouco com isso, né? Porque quando a gente vai encontrar uma personagem da Daniela num lugar onde as pessoas vão terminar a sua história, ela meio que puxa o público para acompanhar ela no começo de uma história que ela já é meio que quase dá a entender que ela é recorrente, assim. Eu queria perguntar para a Dani, assim, como é que é isso, assim, de fazer parte, como é que é interpretar uma psicopata, assim, como é que é isso? Foi um bocado difícil, do ponto de vista que eu demorei algum tempo a perceber porque demorei algum tempo. Eu depois vi imensos documentários de psicopatas e tentei perceber, mas depois percebi que não podia ser nada disso, que os psicopatas têm uma coisa em comum, que é não sentirem empatia, e que não valia muito a pena eu me focar em psicopatas que já existiam. Mas lá está, a minha dificuldade foi não gostar dela e continuar a abraçá-la, não gostando dela, aceitando-a sem a tornar likeable, se calhar. Porque é como a Pedro diz, eu também sempre achei muito ridícula, muito hipster, muito atual pop, e acho que foi mais aí. Eu gostava da personagem por não gostar dela, mas é muito confuso. Não, para a Mafalda, tanto a Dani quanto a Mafalda também, elas meio que representam um pouco essa geração esvaziada, né, que já é uma geração pós-globalização e a internet e tudo mais. E como é que porque eu lembro de uma entrevista que o Salaviza deu, porque ele filma muito assim, os adolescentes, pessoal de bairro e tal. E eu lembro que ele confessou numa das entrevistas que cada vez está mais difícil esse tipo de registro hoje em dia, porque a vida dos adolescentes dessa geração acontece cada vez menos para fora e cada vez mais de uma maneira internalizada, e a comunicação e a interação entre eles ficou muito baseada na questão da internet, do telemóvel e tudo mais. E ele falou que ele realmente estava encontrando uma grande dificuldade para contar essas histórias, porque, aliás, foi uma ótima solução gráfica que eu gostei de assumir, né, as mensagens e tal. Então, eu queria perguntar para uma Mafalda, como é que interpretar uma pessoa dessa geração que é meio que cobaia. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma geração que é tão bombardeada por estímulos e informação e tem tanta possibilidade de se comunicar, mas de fato interage tão pouco no sentido real com as outras pessoas. Por acaso, essa é uma das questões que eu
bizarras do que anteriormente, ou algo assim. E, pelo menos para mim, uma das diferenças entre a Filipa e a Carolina é que a Filipa, de facto, não exterioriza essas emoções, no sentido em que nós não a vemos dizer à mãe: estou muito triste porque a minha irmã morreu e queria que vocês me dessem atenção. Isso não é nada exteriorizado no diálogo. No entanto, nós depois assistimos a uma outra mensagem em que ela confessa ao pai que fui outra vez parva com a mãe, ou confessa à mãe, o pai mandou uma mensagem, ou seja, é muito mais intuitivo para ela e mais de pele pegar num telemóvel para exteriorizar essa emoção do que de repente no diálogo ou em qualquer outra cena. Acho que sempre trabalhei um pouco isso, que era nada. Ela está, nós temos acesso a uma pequena intimidade dela quando ela está em frente àquele quadro da irmã e desvendamos porque é que ela quer ir em silêncio com o namorado, ou porque é que ela está tão chateada com a mãe e com o pai, e que é que a está a revoltar de facto, mas isso nunca é dito, a não ser efetivamente nesse bocadinho da mensagem, ou mesmo com o Tiago, manda sim, depois dela adormecer bêbada, são coisas que são mais num nível de agressivo, ou há mais paixão, no sentido violento, nessa forma de comunicação do que nos diálogos que ela tem com o pai e com a mãe. Ao contrário, acho que a Carolina, por exemplo, está sempre nessa dimensão de performatividade, que é a completa separação entre ela e o eu mediatizado dela. Ela fala disso constantemente naquele passeio, que também ela é todo bizarro, porque de repente estamos com as personagens, mas de repente salta tudo fora porque estão a ter um diálogo sobre suicídio, mas tão leve que... e então, de repente, ela está sempre a performar, porque todas essas histórias, todas essas referências fáceis e tudo isso, é ela a performar uma pessoa que é super interessada no suicídio. Mas depois ela faz tudo aquilo e no final está com o irmão, que é fofinho em casa e está só lá. E antes disso tudo, vemos aquela crueldade toda e é completamente separada da vivência dela em casa. Quer dizer, aquele cinema para mim é das coisas mais... Eu não via ser filmado e depois quando tive contacto com o filme, eu fiquei um bocado chocada com esse telefonema, que é ela com o telemóvel com o coelhinho, logo depois de tudo ter acontecido, a dizer: então papá, está tudo bem, olha, estou aqui, não tenho rede, sim, ou Wi-Fi, seu burro. Pronto, é assim, para mim há uma separação muito clara, não estou a ser moralista, só estou a dizer que existe uma separação muito clara entre o eu mediatizado dela, entre o eu, esta performatividade que ela se vê obrigada a ter, e o que ela efetivamente poderá estar a sentir, que nós só desvendamos nesse olhar que ela faz do irmão ao irmão, ou quando de repente é confronto no final, ou quando no momentinho em que ela é confrontada ele pergunta ao final: porque é que tu te vais suicidar? E só nesses dois momentos é que nós, se calhar, temos acesso a qualquer coisa que é menos do que essa performatividade. Até aí que a desmancha, até aí não se desmancha. Por isso, nesse sentido de como é que eles lidam, acho que é uma forma mais exterior e uma forma menos exterior, e acho que é isso. Eu também acho que a Mafalda estava a falar disso e foi exatamente o que eu quis fazer, que era separar a Carolina de várias maneiras. A Carolina com os amigos, no festival, a Carolina com o Jorge, com o Ricardo, na floresta, porque acho que como ela é uma psicopata que se aproveita das pessoas, então ela torna-se aquilo que as pessoas querem que ela seja, ou aquilo que mais lhe convém. Tanto que isso que estavas a dizer dela estar sempre numa situação performativa, acho que as redes sociais também possibilitam muito isso hoje em dia. Porque eu pessoalmente sinto que na internet eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser ser alta, eu sou alta. Se eu quiser ser inteligente, eu sou inteligente. Se eu quiser ser isto ou aquilo, eu sou. E acho que a Carolina também tem muito essa influência da internet, do ela se poder transformar nisso. Só quando passa... As redes sociais é assustador, mas quando passa para cá é ainda mais preocupante. Zé, tu achas que
assim, eu não sei o nível de controle que tu tiveste sobre as consequências desse filme, mas eu acho que conseguiste alcançar de alguma forma os anseios dessa geração, que eu aqui estou usando a palavra, essa geração esvaziada, mais distanciada porque a gente tem aqui a personagem da Carolina, que é interpretada pela Dani, ela é de fato uma pessoa que mostra muito controle da situação, no sentido de usar o mundo como um grande brinquedo. Até a tecnologia ela usa a favor dela, porque ela manipula essa linguagem. O espaço físico também ela manipula, porque ela já esteve naquela floresta várias vezes. E, ao mesmo tempo, é um filme que fala de um dos temas mais tabus da humanidade. A gente está vendo um filme sobre suicídio, e não é um filme nórdico, e é um filme pobre sobre o assunto. E tem essa questão do meta-assunto dentro do assunto. Porque tu falas de um assunto que seria tabu de uma maneira muito pop. E pelo que a gente tem visto aí, o filme tem alcançado uma certa, um sucesso, no sentido de ter tido eco, ter tido resposta, até a nível internacional, que eu queria saber se isso foi uma surpresa para ti. Como é que está sendo para você, como autor, a receptividade desse trabalho dentro desse assunto, dentro dos moldes que foi feito na carreira já do filme como produto? Como é que é para você isso? Complementando só o que a Daniela e eu fala disseram, do meu ponto de vista não acho que seja muito um problema geracional, acho que é um problema dos nossos dias. Eu acho que as pessoas da nossa geração, que são mais velhas, não é? E as pessoas de gerações mais velhas que a mim, eu acho que a presença dos telemóveis e das redes sociais também as distanciou, também fez com que elas fizessem se interpretar por pessoas que não são. Se calhar as gerações mais novas são vítimas de estarem expostas a isso desde pequenas, mas eu acho que é um problema que é para todas as gerações. Em relação à seção do filme, portanto, quando nós fizemos o filme, tínhamos consciência que um filme de terror autoral de origem portuguesa iria despertar muita curiosidade a nível internacional, nomeadamente na América do Norte e na Europa, onde todos os anos tem surgido esse interesse, e mesmo filmes anteriores nossos de curta-metragem tinham funcionado bem nesse aspecto, que na realidade o público do cinema fantástico é muito grande, e é um público que não distingue de país e tem curiosidade em descobrir cinematografias, não é? Eu, dos tempos de Fantástico World até agora, sabia um filme para o filipino, queria ver como era e já sabia que os filmes para filipinos têm umas regras de fantasmas, por exemplo, diferentes dos nossos. Não é? Nas Filipinas eles interpretam que os fantasmas são corpóreos e não transparentes, não é? Como nós. E já sei, não é? Que na Coreia eles não distinguem géneros, por isso o filme quando parece cómico, como é super violento. Ou seja, para quem gosta de cinema de género, eu acho que quem gosta muito de cinema terá sempre uma tendência muito grande a gostar, especialmente se gostar desde novo, porque é o género que as outras pessoas não gostam. Quem for público de cinema que não gosta, assim, muito de cinema, em princípio evita filmes de terror. A não ser quem gosta assim, de filmes de terror comerciais muito especificamente, já outras pessoas não gostam. E portanto eu acho que há sempre um bocado essa rebeldia, não é? Gostas de ser contra, por isso gostar de filmes de terror asiáticos quando és adolescente é uma forma de ter certeza que gostas de algo que os teus amigos não gostam. E eu acho que isso é transversal, não é? E vejo que o filme mal teve pronto, o interesse dele na América do Norte foi automático e noutros países da Europa todos querem ver ao final como é que é um filme português, porque os filmes portugueses geralmente, por um lado, são muito positivos, por outro lado têm uma visão sempre muito entregue à Portugalidade e à história portuguesa, e este filme acaba por subverter um bocado o que costuma ser feito, não é? Porque é um filme que age muito na negação da cultura, não é? Porque em vez de ser um filme português muito português, acho que muitas pessoas em Portugal estivessem muito aculturadas pelos Estados Unidos, não é? Porque as referências pop são um sinal da culturação. E em vez de ter uma mensagem positiva ou uma mensagem moralista da vida, frisa em excesso o oposto. Não é? Portanto, o filme português é muito fora da caixa, para bem e para mal, não é?
E para quem gosta de filmes de terror, claro, já, ok, os filmes portugueses serão então assim, muito melodramáticos, não é? Porque apesar do filme tem uma história familiar e baralham muito esse lado sentimental, não é muito linear. Usamos filmes de terror da Europa do Leste muito políticos, não é? Misturam muito a guerra da Bósnia, a guerra mundial, com coisas fantásticas para fazer mensagens possíveis. Não é? Eu gosto de imaginar, e portanto vejo pelos filmes de terror espanhóis, que o assunto é sempre familiar. Porque Espanha, tal como Portugal, não é muito matriarcal e é Lado religioso também muito presente. muito religioso também. E portanto eu já contava que lá fora fosse haver interesse, porque o público fantástico é um público que gosta de descobrir coisas, não é? E este é um filme que é feito para ser descoberto, não é? É pequenino e é um país que não costuma ter filmes deste género, portanto isso não me surpreendeu. Já o conseguir cá chegar a cinema e chegar a algum do impacto mediático que teve, isso sim já foi uma surpresa e eu achava que o filme iria acontecer o filme de festivais e ficar por aí. Fantástico. Gente, por favor, questões. Alguém tem alguma dúvida? Por favor. Queria só elaborar um pouco o que a Daniela disse de adorar uma personagem má, porque ainda a semana passada ouvi o Frank Langella dizer, quando fez o Frost Nixon, que foi nomeado para vários prémios, ele interpretou Nixon, que foi das personagens mais odiadas da história americana. E na cerimónia dos Oscars, o Anthony Hopkins veio ter com ele e disse: não adoraste interpretá-lo, porque quando tinha feito Nixon tinha sentido uma empatia pela personagem que, como cidadão americano, não conseguia. E eu acho que é importante conseguirmos amar os vilões que interpretamos. Portanto, se conseguiste isso, acho que foi o caminho perfeito para uma boa interpretação. Agora, até que ponto é que será saudável apegarmos a uma personagem destas, não é? Isso é a questão mais complicada. Porque eu sei que um filme sobre suicídios não é para qualquer público, é perigoso, certamente. Com a geração jovem ainda será mais perigoso. Agora, também incentivar este comportamento, dizer que estando ausente das redes sociais, sendo antissocial, nos podemos tornar psicopatas, eu acho que isso é triplicar a ameaça deste filme. Não sei. Falaste bem, só colocar uma questão. Há um paralelo aí, que é coincidência ou não, há um seriado, produção da Netflix, eu acho que são as 9, 13. as 13 Razões. 13 razões para Porquê? se matar. Como é que é o Do nome? porquê? 13 razões por quê. E é uma série que, eu não sei, ela teve sucesso e teve sucesso num nível viral, muito estranho. Essa eu não vi. Ou seja, há um aspecto de Gestalt também colaborando para isso. Há algum paralelo, assim, chegaste a ver a série, alguém da série estava afinado também com o filme, está sabendo dessa produção, foi só uma grande coincidência, assim? Não tem muito a ver, não tem muito a ver. Portanto, que o 13 Reasons Why é... Eu não vi, eu só fiquei sabendo. Mas pronto, spoiler alert, fiquei com uma miúda num colégio, no liceu, numa sociedade americana super machista, cometeu suicídio. E as razões levam uma miúda a fazer isso. Não, ia só dizer que exatamente o filme chama-se 13 Reasons Why, e eu acho que aqui este Reasons é muito importante porque a série explora as razões, ou seja, num sentido de causalidade. Existiu uma causalidade para que aquilo tivesse ocorrido. E eu não sinto essa causalidade, por exemplo, na Carolina. Nós nunca percebemos propriamente porquê. Não, aliás, nós vemos o ambiente familiar dela no final e é feliz. Não há uma causalidade propriamente para haver aquele interesse por aquela crueldade ou o abismo pelo suicídio. A mesma coisa com a primeira personagem que se suicida, portanto a irmã da Filipa. Nós vemos que não sabemos muito bem se a família não era funcional, mas a verdade é que ela tem uma casa, está num lugar privilegiado. Não sinto que exista no filme uma noção de causalidade
dificuldade de explicar o porquê de uma geração que está de alguma maneira ressabiada com alguma coisa e então acho que não, pois, Acho que reprimida. sim, e na outra série acho que existe isso. Agora o tema, o suicídio, sim, isso é comum. Tem um dado assim que vale a pena falar. Que o mundo está se tornando um lugar cada vez mais complicado, né? A cada dia a gente percebe isso, né? Desculpa, pode perguntar. Claro. Teu nome é? Zé. Desculpe interromper. Não, claro. A minha pergunta vai para o realizador e antes de mais queria dar os parabéns porque o filme estava muito bom. A minha pergunta é um bocado mais técnica. Há uma cena do filme em que o Ricardo, que é o Jorge Malta, acho eu, segundo o que eu vi da Daniela, está a chegar à floresta de carro e ele a fechar o carro, o retrovisor encolhe. Mas depois quando a Daniela chega ao carro, o retrovisor não está encolhido, está normal. E eu queria perguntar se é um erro cinematográfico, se não se deram ao trabalho de repetir a cena, não sei, eu fiquei assim com isso na cabeça. A sério? Nós estamos a estudar a máquina aos quatro, então essas coisas são importantes para nós. Não, mas tem resposta e tem interessante. Obrigado. Já tinha aberto. Ela abriu antes de chegar. É assim, o que tu perguntas faz todo sentido. É assim, nós no filme vamos seguir, não é? Portanto, estacionamos o carro lá, quando fui com o Jorge Moto, foi um dia em que a Daniela não estava e depois fomos no outro dia. Mas nós sabemos que isso ia estar mal. O problema é que o carro em questão não fazia o que nós queríamos. E então, o que acontece? Ele, quando mandavas desligar, ele fechava automaticamente o vidro, o espelho retrovisor. Mas depois, quando ele estava a chegar, e nós queríamos que quando ele chegasse, fosse intuitivo, o processo de abrir e tal, nós fomos várias vezes, só que quando era para abrir, acendia um monte de luzes e não ficava bem. Então nós pensamos, provavelmente meia hora depois do filme, ninguém se vai lembrar. Então, luzes feias, assim, no primeiro plano, ou correr este risco de raccord. Isto para dizer, há sempre muitas coisas quando fazes um filme e montas que não valem muito queres. E dou um exemplo muito grande no filme. Eu quando escrevi achei que eles iam andar pela floresta a conversar. Mas tu vês o filme e eles estão parados a conversar. Isso cara vai deixar. Isto é uma vontade de missão sem fazer com que o filme tenha assim uma cena muito teatral. Mas não. Só andas no bosque. Aquilo tem galhos, buracos e ou eles tropeçavam, ou a série de câmera cortava. Se nós fôssemos filmá-los a andar, ainda estávamos lá agora a tentar filmar aquilo. Então, a nossa solução foi, mais vale que eles estarem a falar parados. Quando andam, não falam. Quando falam, estão parados. Porquê? Porque a floresta está cheia de buracos. E estarmos nós a filmar e eles a andar ao mesmo tempo, não quero ir. Estou a dizer, a não ser que tenhas muito dinheiro, ou tenhas uma grande capacidade de produção, ou tenhas antevisto alguma situação, vão sempre aparecer assim coisas que tu vais ter que improvisar e às vezes, inclusive, passa por assumir o erro, não é? Okay, vamos assumir que eles param de falar, ou vamos assumir que ninguém se vai lembrar do espelho retrovisor. Há várias coisas assim, não é? Já há quem fique baralhado com a mudança de roupa dela no lago, não é? Porque ela está com aquele vestido, depois passa a estar vestida com o Woody. Mas a verdade é que funcionava muito mal o filme, nós tínhamos a mudar de roupa, não é? Porque aquilo cobrava o tom de ritmo. E ok, amigos, não vamos ter isto, se há vai haver quem fique baralhado, porque é que ela mudou de roupa agora, o que é que isto significa. É complicado, não é? Na realidade, tu montas e tu concluis sempre que há peças que tu não tens para o puzzle, não é? E tipo, ok, se calhar devia ter formado isto que não se percebe. Por exemplo, eu conhecendo a casa sei que muita dos caminhos que eles fazem de gato e rato não fazem sentido nenhum para aquela casa, mas eu assumo que as pessoas não conhecem e não caem no erro. Mas já houve espectadores que disseram, não, mas ela saiu por ali para a direita e claramente aquilo não é à direita, não é? Pronto, é isso, deixa eu chegar um bocado. Esta senhora aqui tinha uma pergunta. Sim, posso falar sem micro ou não? Posso ver lá. Bem, isto é uma pequena provocação para vocês. Vocês referem muito à cultura pop e à cultura hipster, como se fosse a cultura dos outros. Mas vocês referem ao argumento. E as referências que fazem são sérias e são quase universais. Nietzsche, o Werther, o Goethe, o Van Gogh, sei lá, vários falar de Carpenter.
vocês são amigos depois também. Porque eu fico sempre assim um bocado chateada com isso. Com todos os amigos. Vocês não estão entrevestidos às pintinhas e pronto, e não têm franja. Mas a cultura é mesmo. Não, claro que sim. Claro que a cultura é a mesma. Tanto que eu acho, eu também sou desta geração Tumblr, também sou disso. Tanto que a Carolina, o que eu acho dela, eu sempre disse sobre ela, é que ela é uma... Acho que ela é um boneco disso. É um boneco dessas coisas que hoje nós sabemos que são fixe, são boas. Não tenho qualquer problema em dizer que muitas das referências que estão aqui também são minhas referências. E são de toda a gente, se calhar, que está aqui, que gosta de cinema e que está no Tumblr, tem no Tumblr. Mas pronto, acho que é por aí. Eu acho que isso é um pouco sintomático dessa época, talvez até porque estejamos ainda nessa passagem de começo de século, que com esse boom tecnológico de informação, eu pelo menos tenho essa impressão, que a gente ainda entrou meio que num redemoinho de reconhecer todas as nossas referências, até por uma questão de saber quem somos, aonde estamos e para onde vamos a partir daqui. Porque há de fato, aí já é um outro viés, que eu vou para um aspecto sociológico, até filosófico, que é e tem a ver também com o pensamento que vai refletir em toda a produção de qualquer disciplina humana. Eu tenho uma sensação, e digo isso como criador também, de que a gente, a humanidade ainda não conseguiu atravessar o período do recém-pós-guerra, tanto nas referências de pensamento, nas referências de disciplinas artísticas, as vanguardas da arte, por exemplo, o próprio pós-modernismo, que teria uma data específica, segundo esqueci o nome do crítico de arte, que foi a partir daquele trabalho do Andy Warhol, da Caixa de Sabão Brillo. A partir daqui é pós-moderno. Mas outros teóricos consideram isso um embuste e ainda consideram que a gente vive dentro dos desdobramentos das vanguardas modernas do final do século XIX e que se entraram nesse redemoinho muito por causa da revolução tecnológica que levou às guerras, ou seja, para resumir, para não ficar enfadonho, a humanidade ainda é um pouco referente desse período histórico e tem uma certa dificuldade de apresentar novas regras para esse jogo criativo, comportamental, interrelacional entre pessoas. Tanto que, voltando agora ao assunto anterior, quando o nobre colega ali interviu, estamos já vivendo a ressaca desse período de uma maneira sem ter tanto distanciamento. Por quê? Hoje em dia a história, principalmente a história que é agora impulsionada pelos aspectos de meio de produção, de comportamento econômico, que sempre existiram, mas nunca foram tão sem travões, sem intérpretes disso, que era interpretada a respeito da representação política, seus líderes, seus artistas. O que acontece hoje, um fenômeno maluco para entender a humanidade? Os procedimentos mercantis ou mercadológicos atravessam alguns procedimentos que seriam da nossa digestão. Né? Primeiro a gente bebe o gole de água, vai para o estômago, vai virar o chip. O que está acontecendo agora é que a gente está atropelando algumas passagens. E o sintoma disso tem a ver um pouco com esse filme, não só no aspecto da geração de vocês, e eu digo porque eu tenho uma filha mais ou menos da vossa idade, e ela fala comigo muito mais por MSN do que ao vivo. Eu ouvi assumir isso, mas é assim, eles são assim, essa geração. Mas, sem cortar o assunto, o que acontece? Em alguns países que tem uma taxa de desenvolvimento relacionada ao aspecto do PIB, ou seja, da riqueza produzida no aspecto material,
nós encontramos uma taxa de estatística de suicídios muito maior do que em vários países que são literalmente vivem em situação mais emergencial ou zonas de guerra, né? Então a gente tem os protagonistas aqui no norte da Europa, né? Os países talvez assim de menor choque no sentido de escala social, do mais rico para o mais pobre. São países muito desenvolvidos, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Só que o que acontece? O índice de suicídios lá é muito grande. Isso migrou um pouco, vale também para países muito desenvolvidos do centro da Europa, como a Suíça. E agora o novo protagonista na cena, acreditem, é a Coreia do Sul, não a do Norte. Por causa do boom e aceleração econômica que aconteceu na Coreia do Sul, onde o Estado cada vez é mais coadjuvante em relação às políticas implementadas por grandes empresas, grandes grupos econômicos. Então, há esse reflexo desse esvaziamento que influencia até no ID, na formação individual de cada pessoa, que ela começa a perder substância e representatividade, seja ela qual for, numa ideologia política ou religiosa, mas ela está sendo esvaziada e preenchida por uma coisa que é valorizada como produto, né? Tu tiras a ideologia e coloca alguma coisa que possa ser mercantilizada ou precificada, ou quando as pessoas começam a substituir esse tipo de empatia ideológica por uma coisa que pode ser comprada, ela também passa a ser mercadoria, ela começa a virar um item também precificado. Claro. Antes tem ali o... Depois... Quem foi primeiro? Eu vou só ali atrás primeiro também. Boa noite. Primeiro queria dar os parabéns pelo filme, estava bastante bem feito e gostei bastante. E não estava à espera, como vocês disseram no início, a ideia que eu tinha que era basicamente ia ser um filme passado numa floresta e ia ser basicamente o argumento todo iria ser passado naquele sítio. Mas depois aquela mudança subitamente, por acaso, não estava nada à espera. A pergunta que eu queria fazer é: qual foi a razão principal para terem feito o filme em preto e branco? Foi técnica? Foi mesmo conceptualmente? Foi uma ideia que vocês tinham desde o início? Ou foi mesmo por uma questão de mais facilmente vocês conseguirem ter produzido o filme que vocês queriam? Portanto, o preto e branco, por um lado, tinha a ver com o universo expressivo onde a história se passa, não é? Porque, como é um filme sobre tristeza e que enfatiza muito isso, o preto e branco é muito melancólico. Por outro lado, também, nós queríamos que as personagens estivessem bastante isoladas nos cenários onde estão presentes, e, portanto, aquela sequência do lago, o lago parece uma pintura, mas aquilo, pronto, é tudo filmado, mas o preto e branco permite contrastar muitas personagens com o sítio onde estão. É mesmo os cenários bucólicos do filme, tipo, umas árvores só linhas verticais pretas grandes, tudo isso ajudava a isolar os personagens. Por outro lado, também nós tínhamos a mudança de género um bocado abrupta, não é? De filme passar de ser uma conversa meio cómica, meio dramática, para ser um filme de terror bastante mais operático. O ser preto e branco e o ter sempre uma música presente e sempre uma música a carregar permitia que fosse só a história que mudava, mas não o filme. Porque senão, se calhar corríamos o risco de, se a estética do filme também transitasse, o filme parecia mais uma coisa que tenta fazer um truque do que uma coisa que é interessante. E o preto e branco, portanto, foi o que nós achávamos que unia mais, portanto, queríamos que fosse um bocado um filme preto e branco, um ambiente musical pesado, um bocado como nós temos no Tarkovsky, não é? Tipo, geralmente são muito visuais e que têm um ambiente sonoro muito grande, portanto, daí o preto e branco. Eu tenho uma dúvida, isso foi uma decisão tua junto com o Francisco? Foi dos dois, não é? Portanto, o espera. Também isso. Tinha um... Olá, boa noite. Na verdade, não tenho exatamente uma pergunta, só queria realmente parabenizar vocês, porque, assim, tecnicamente o filme eu acho que está muito bom. Assim, talvez um detalhezinho ou outro poderia ser dado um ajuste fino, mas assim, o som, a imagem, acho que está bastante, né, assim, de alta qualidade.
Mas o que mais, assim, eu acho que o que mais, digamos, marcou nesse filme para mim foi essa questão da dicotomia que você falou logo no início, né? De você botar os dois gêneros ali. Porque, assim, seja filme de gênero, seja filme de arte, normalmente, assim, você não vê isso de trocar o protagonista do filme no meio da história, né? Porque começa com o Ricardo indo ali para a floresta, então você assume naturalmente que ele é o protagonista da história. Né? Você, quando ele toma o veneno, você imagina, esse veneno não deve ser veneno. Assim, você começa a imaginar, e de repente o protagonista passa a ser outra pessoa. Então, acho que, além da qualidade do filme tá bastante boa, eu acho que a maior, digamos, o que chama mais atenção no filme e o que torna ele mais inovador é justamente a coragem de fazer essa troca. Que eu acho que talvez seja a primeira vez na vida. Assim, eu vejo muito cinema, eu sou roteirista também, né, guionista, e acho que é a primeira vez que eu vejo um filme que tem assim, essa diferença tão marcada e assim, uma coisa bem corajosa, né? Parabéns. Obrigado. Eu acho que era ela ali. Depois tinha uma questão para o realizador. O cinema, fazer cinema em Portugal não é fácil, tendo em conta o estado da indústria agora, cá em Portugal. Quais são as maiores dificuldades e que conselhos, o que é que aprendeu, que conselhos é que pode dar aos próximos jovens realizadores portugueses? Portanto, este filme não contou com nenhum apoio do ITA, contou com o apoio da Fundação IDEA, mas é marcado que o filme, aliás, é um filme financiado privadamente. Eu acho que se tu tens o importante é teres, por um lado, um grupo de trabalho, pessoas com quem costumas trabalhar nos projetos delas, elas nos teus projetos, que passa desde a equipa técnica aos atores, não é? E se tiveres esse grupo de trabalho e pessoas que se respeitam e que querem trabalhar juntas, logo metade do trabalho está feito. Depois, no caso deste filme, nós já tínhamos feito muitas curtas e uma das coisas que me chateavam nas curtas era que acabam por se passar sempre num circuito que só outras pessoas que gostam muito de cinema e fazem cinema bem, e portanto e nas longas podia ser como os outros filmes que nós estamos habituados. E então queria fazer uma longa. Claro que aqui o que nós pensamos foi 3 semanas seguidas nós nunca conseguíamos, por muita amizade que houvesse, ter as pessoas. Então uma semana foi para filmar a cena da casa, uma semana foi para filmar a cena da floresta com o Rei Morta, e depois outros troços do filme pontuais eram filmados com a Daniela e com quem traz isso com ela mais pontualmente. Ou seja, na realidade nós pensamos numa história que pudesse ser feita com muitas curtas. Nós começamos a filmar no verão de 2014, continuamos em janeiro de 2015 e ainda filmamos coisas em 2016. Ou seja, na realidade, se tu quiseres muito fazer um filme de longa-metragem e os recursos que tens são os mesmos de quando fazias um filme de fim de curso, na realidade consegues fazer. E claro que tens que sempre pensar, ok, eu tinha ideia, eu gosto muito deste tipo de filmes e defendo-os muito. Eu vejo que há muita discriminação do cinema de terror quando estás a falar de pessoas que são do circuito artístico, não é? Que agem como se o terror fosse um género menor. No entanto, eu sou um grande apaixonado pelo terror e portanto, eu defendo a obra 100%. Claro, tem os seus defeitos, mas é uma coisa que eu verdadeiramente gostava. Eu acho que se tens as pessoas e tens uma coisa que gostas e que queres fazer, tu até consegues fazê-lo. Tens só que, pronto, planear bem, não é? Eu acho que quem estuda cinema percebe, não? Isto é um trabalho de equipa, mas de resto, a partir do filme ser uma longa e tu confiares nele, tudo o resto acaba por vir-se atabalhoando, não é? Na realidade, quando o filme esteve pronto, ele fracassou por uns 10, 15 festivais de Faria e acabou por ter a estreia mundial no Fantasporto, que não seria onde eu quereria ter a estreia mundial, como eu quereria ter em Portugal. Mas depois, a partir daí, até foi trabalhando para ganhar o Festival de Bilbao, a partir daí foi selecionado para Sydney, que já é um festival de FIBAR, sei lá, que eu ganhei no São Jorge. E a partir daí foi sempre subindo de escalão, não é? Já passou a aparecer na Newsweek e na Variety por causa do Sydney. Tudo começou pelo Fantasy, de Fantasy para Bilbao e de Bilbao para lá. Portanto, é um bocado imprevisível, mas eu acho que acima de tudo não vale a pena uma pessoa achar que não consegue, porque não consegue, definitivamente. Desde que não peças dinheiro no estado agora e não gastes mais do que tens, acho que tens. Posso também responder a essa? Um filme que eu vi a semana passada foi feito por realizadores que se cansaram de fazer curtas, juntaram 10 mil euros, 5 atores, uma casa, fizeram uma longa-metragem. Portanto, é uma questão de querer. O produtor também ajudou depois com mais algum, mas não chegaram a 20 mil euros, 5 atores e uma casa fizeram o filme. A longa-metragem estreou no Festival de Sitges.
numa sessão das 9 da noite. Portanto, honra máxima para o filme espanhol. Eu queria dar os parabéns e queria perguntar aos três se alguma vez pensaram que pudesse haver a sugestão que o filme afetaria para positivo ou negativo a taxa de suicídio. E se queria uma resposta para isso, se alguma vez isso aconteceu. Ficando na referência que o Samuel fez há um bocado, aquela série do Netflix, o 13 Motivos por. Sobre essa série, eu acho que faz uma coisa um bocado perigosa no aspecto de perguntas, que é, na série tu tens uma rapariga que se suicida e isso faz parte de um grande plano dela de se vingar dos que vão cá ficar. E isso eu acho que é uma ideia perigosa, não é? Porque aí as pessoas que se sentem assim impulso vão pensar, eu através de fazer isto vou causar este dano, não é? Vou ter este dano nos meus amigos, ou nas pessoas que me trataram mal, ou nos meus pais. Acho que no caso do meu filme em específico, ele foca muito em homicídio, não é? E nos vilões. Eu acho que o contexto de suicídio existe, mas existe como motivo para se fazer mal aos outros. Nunca o filme perde muito espaço realmente dissecar porque é que as pessoas que se suicidam no filme o fizeram. Sendo que a grande referência que eu tinha para o setup do filme era o Twin Peaks. E então, a rapariga que morre no início do lago visava ser assim aquela grande tragédia que depois trazia mais tragédias. No Twin Peaks era a Laura Palmer e aqui era esta personagem. Nesse sentido, eu concordo contigo que se calhar o suicídio é um tema demasiado pesado e demasiado sério para ser operático para o que é, apesar de tudo, um filme de terror. E eu concordo. Não acho pouco provável que alguém fosse descair por o filme apresenta, porque aí está, o filme não se debruça assim tanto sobre o tema. Mas concordo que é um tema pesado. E daí, por exemplo, nunca vejo nenhum corpo das pessoas que morreram, nós concluímos, ok, o vilão é aqui a rapariga, não é? Eu queria dizer que, com a pergunta, eu não quis preferir qualquer opinião. Eu dediquei-me bastante a este tema uns anos atrás, mas sou muito neutro em relação às coisas e não queria condicionar nada. Era mesmo. Não, mas é oportuno. E isso é uma coisa que, mesmo quando estava a desenvolver o filme com a Ana, a produtora do filme, muito do nosso problema com o projeto era o facto de haver ali o contexto de suicídio. Porque em sinopse ele não é assim tão importante. Não é? Muito mais importante porque alguém que tira vantagem emocional, que se faz passar por alguém com os telemóveis. O suicídio, na realidade, é um contexto muito secundário. E até que ponto devíamos pegar numa coisa tão séria e usá-la tão secundária para outras prioridades. E aí eu concordo contigo. E digamos, foi uma coisa que nós debatemos bastante se devia ser. No entanto, sabes, é aquela coisa, os filmes de terror gostam de chatear, não é? Gostam de ir ali um bocado atrás também das sensibilidades das pessoas, não é? Por isso tu vês que os filmes de terror gostam muito de ir atrás de violência que envolve crianças ou que envolve os mais velhos, porque sabem que isso é o que chateia, porque no bom senso tu nunca irias tocar nessa ferida, não é? Então nós acabamos por assumir, ok, isto é uma coisa que se calhar vai baralhar um bocado a coisa, criar confusão. As pessoas querem falar sobre isso? Isso, por acaso, foi uma questão que eu também pensei quando estava a fazer o filme. E, portanto, as frases da Carolina, quando ela cita Virginia Woolf, quando ela cita frases muito depressivas, tanto que o Zé queria que fossem completamente teatrais, que fossem assim muito fora da caixa. E eu pensei mesmo se era para o suicídio, que não é, que eu acho que não é, acho que não fantasia e não idealiza o suicídio, tanto que depois isso é desconstruído e percebe-se que é só um contexto. Mas sim, acho que é uma coisa que eu, por exemplo, pensei nisso. Não, eu também concordo que isso é uma espécie de trigger. Também não acho que há uma fetichização como há na série, na outra série, não é essa ideia. No entanto, estava aqui a pensar que até que ponto é que se podem controlar essas coisas, até que ponto é que se pode falar de algum tema, não seja só esse, qualquer outro que pensemos que tem algum perigo. Na série que está, por exemplo, há um reporte debruça-se bastante até sobre a questão machista e etc.
seja. Portanto, há vários outros temas que falados de determinada maneira podem ou não ter impacto, mas eu não tenho ainda a certeza sobre se quer ou não ser moralizadora nesse sentido e no uso desses temas nos vários meios de expressão, não só o cinema, nas redes sociais, etc. Não sei se tem. Pronto, fiquei a pensar nesse tema como noutro e nessa relação, até quando é que poderíamos ser considerados culpados por alguma taxa aumentar ou não. Qual é a relação? Mas acho que é também mais sobre depressão do que sobre o suicídio. A primeira parte fala muito sobre essa depressão. Não tanto. Claro que eles estão ali para se suicidar, mas debatem-se ali na depressão. Será que o suicídio é o final da depressão, é a saída da depressão? Eu acho que é isso. Acho que é a Ana Almeida, E é só produtora. Era só para É a produtora do filme, Ana Almeida. É só para ajudar a responder à questão. O 13 Reasons Why, por exemplo, é uma série que fez com que o tema do suicídio fosse muito debatido em escolas e por adolescentes. O simples facto de existir aquela série foi muito importante a nível de ajudar adolescentes que podiam estar em risco e tudo isso. Por isso eu acho que estes temas não devem ser, se calhar, tão tabu, devem ser um bocadinho mais abordados e um bocadinho mais abertos ao público geral. Com o filme, pronto, mas como o Zé disse, o filme não tinha nenhuma intenção de ferir suscetibilidades, era simplesmente um device, não é? Um leitmotiv. E não faz, de fato, não vai para outro caminho. Obrigada. Vamos quase acabar. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Se interpretar a Carolina como realmente é grande, a cena do suicídio da Irene pode ser considerada como uma espécie de batismo. Foi premeditado. Como é no lago, se é uma espécie de batismo por ter sido a primeira morte da Carolina. É assim, em relação ao relacionamento que as personagens têm, não é? Portanto, obviamente a Irene morre no lago e ela conheceu a Carolina, não é? E foi a Carolina que lhe deu o frasco, foi uma coisa que já tínhamos visto, e a Carolina sabia onde é que estava o colar e por isso leva o pai até lá. Portanto, ela claramente foi responsável por isso. Em relação, portanto, há muitas coisas quando faz um filme que são histórias que acabam por desaparecer. E para mim é importante, ou a ideia inicial do filme envolvia que a Carolina já várias vezes tinha ido aproveitar-se das pessoas que estavam lá e tentar convencê-las a fazer isso. Provavelmente até se calhar a Irene poderia ter sido a primeira pessoa que ela tinha convencido com sucesso. Mas o que nós vemos no filme é a primeira vez em que ela de facto mata alguém com as próprias mãos. E aqui a ideia era que, portanto, as pessoas, não é, os psicopatas, os homicidas, as pessoas que gostam de fazer mal aos outros, é um processo gradual. E no caso dela era um processo gradual que primeiro começava por conversa e que depois evoluía para algo mais ao vivo e a cores. E isso interfere muito como o filme é feito, por exemplo. Isto é uma história que as pessoas acham sempre piada. Que é, nós quando fomos fazer um filme, eu quis comprar uma faca autêntica. Tinha muitas facas retráteis, mas queria uma faca autêntica. Então fui a uma loja de armas e disse, olha, eu queria comprar uma faca, assim, sabe? E ele, olha, mas você quer a faca para quê? Eu disse, fazer um filme. Eu queria andar a caçar coisas. E ele disse, mas olha, então o filme como é que é? Então eu expliquei-lhe tudo. Eu disse, então, mas se é uma mulher e vais traquear assim pessoas, e não é assim uma mulher muito grande, ela, para conseguir matar alguém à facada, tem que se abraçar a eles e tipo, espetar de baixo para cima, não é? E fazer força de baixo para cima, senão não consegue. Se for assim à filme, vais fazer uns cortes, vai magoá-lo, mas não mata ninguém assim, ou furar a caixa de gás. Ok? Se vocês pararem no filme, ela está sempre a abraçar e a espetar pelas costas, a espetar de peito, não é? E é assim que ela faz porque era como seria, não é? Mas isso tornou-se, quando ele explicou isso trouxe um bocado parte da ideia, não é? De que ela não tinha muito jeito para a coisa, não é? E é por isso que quando ela vai matar a mãe, até toca o telemóvel e ela é vista e hesita e o que é que faz ou não faz. E, portanto, mas o filme não vive muito dessa ideia, ou na prática do filme, eu sei que isso está lá, mas não é muito explicado, nem, porque não dava, não funcionava, e eu queria que a personagem do assassino fosse sempre mantida muito em segredo,
portanto não dava para elaborar por aí. Mas sabes, quando escreves dás muitas voltas, e eventualmente havia uma versão da história que justificava porque é que ela tinha tanta certeza de certas coisas. Ou seja, ela sabia que naquele dia o pai ia lá, porque seguia aquela família, tal como seguia várias pessoas, porque era alguém que era da zona. Depois isso foi desaparecendo, não é? Portanto, o filme tem poucas respostas em relação ao personagem dela, porque eu acho que ele funciona melhor para o tipo de filme que é. Eu tenho essas respostas, mas não estão no filme, e estão entregues a cada um. Mas, portanto, eu diria que aqui é a primeira vez que eu matei alguém. Seria um subtexto do filme, sim. Não, agora eu fiquei curioso. O camarada que te vendeu as facas, prestou uma consultoria. Ele não está nos créditos, não. Não, eu paguei a faca. Uma provocação. Pelo que eu entendi da pergunta do camarada ali ao fundo da sala, a relação, pelo que eu entendi da pergunta, era qual o simbolismo, né, da questão da morte na água, né, que geralmente representa também uma questão de batismo e de... A gente tem algum simbolismo nesse aspecto? Aí eu diria que não. Eu gosto muito do lado da cidade de Sanabria e funcionava muito bem visualmente. E eu gostava da ideia, mais da ideia do fim do mundo. Não é? Eles andam na floresta e no fim tens aquele lago que parece uma coisa do Leone, que não existe. Mas não diria que há um simbolismo religioso em torno disso. Ok, mais alguma pergunta? Nós vamos finalizar aqui. Alguém tem mais uma questão? É a última da noite, então. Boa noite. Uma pergunta. Relativamente a Nietzsche, a escolha foi ingênua ou foi bem pensada? Porque existe aí uma dicotomia que devemos abordar, que é a partir do suicídio do pai e depois perpetuar a sua existência via redes sociais, via telemóvel. Isso também é uma questão que achei interessante no filme, que após a morte da pessoa, a sua existência ainda perdura através de meios sociais. E Nietzsche, como sabemos, era um iconoclasta e, apesar de tudo, um defensor da vida, um vitalista. Eu queria saber se eu sou estudante de filosofia, queria saber se essa escolha foi inocente ou foi realmente bem pensada. Portanto, eu diria que a escolha foi mais inocente, sendo que foi pensada no sentido em que a personagem em questão era uma personagem que baseava ou fazia referências fáceis. E no tema do suicídio, Nietzsche e Eugênio Wolff são referências fáceis e óbvias. Tanto que, por exemplo, a cena do Labro, ela cita a carta de suicídio de Eugênio Wolff, cita a mal. Portanto, eu gosto de pensar que se calhar a Carolina lia as coisas da Wikipédia, não está assim tão dentro do assunto. Não é? Dessa geração. Sim, é tudo abordado de uma maneira mais rápida e superficial. Pronto, Nietzsche sai à cabeça, não é? Tal como ela cita muitas vezes o Van Gogh, não é? Mas aquilo o Van Gogh, na realidade, disse a tristeza durar para sempre antes de cortar alguém, nem disse antes de morrer. Mas, portanto, é isso, eu acho que são tudo referências fáceis. E até voltando à questão daquela senhora, não é? Eu acho que, claro, tipo, nós somos, as pessoas que fazem produtos artísticos nos dias de hoje são todas um bocado isso, na cena que vão buscar demasiado referências. Eu gosto de pensar que dentro disto sou um fundamentalista radical do que é cinema de terror. Portanto, o Dario Argento e o Carpenter são uma forma de estar na vida e são coisas importantes na minha vida. Mas as outras referências não, são coisas para estar. Nós somos bombardeados com tudo e, tipo, esta é a semana dos autores obscuros e a próxima é a semana no final dos anos 90 era o fixe. Acho que temos referências a mais e por isso somos todos um bocado isso. Essa sensação que eu falei do início do século, de a humanidade pensando tudo já fez porque está num momento que deu uma esvaziada por motivos de ordem mais socioeconômica. Mas olha, gente, queria agradecer a presença de vocês, Mafalda, Daniela, Zé Pedro, Ana Almeida, que é a produtora, que está ali, quem tiver mais alguém da equipe aqui, eu não lembrar de nomes, por favor, me perdoe. Mas olha, parabéns. Uma última provocação. Olha, tu ficaste na lista dos 20 mais da revista Newsweek na frente do Gus Van Sant.
Como é que é isso? Tipo, isso chega a ser um teaser, por exemplo. Eu queria fechar com a última pergunta. E o próximo? Já tem um projeto? Em relação a próximos projetos, nós queremos também perceber neste filme quanto é que ele conseguia, onde é que ele conseguia chegar, quanto é que ele conseguia rentabilizar, para perceber no próximo filme se temos que ser tão conservadores como fomos, podemos arriscar mais, também perceber o que é que temos mal, não é? E portanto, se calhar diria que um próximo projeto de longa-metragem será após darmos um fechado a este projeto e dizermos, ok, agora vamos corrigir tudo isto que fizemos mal, vamos ajustar. Sendo que, claro, também, eu acho até no sentido do que aquela menina perguntou, que também é importante para subir o nosso ranking no ITA, não é? Porque assim deixamos de ser aqueles que fizeram 2 ou 3 curtas à multa, ou os que fizeram um longa à multa, mas que não é excelência de salas e que fez isto, aquilo, aquilo, e se calhar da próxima já conseguimos um apoio. Já não somos ali dos últimos, já somos uma divisão B. Vocês já estão fazendo história já. Muito obrigado. Obrigado a todos.